Justiça Federal de Brasília mantém prisão do ex-ministro Gedel Vieira Lima. E você vai ver também. Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender diligências sobre propriedades de bens do acervo presidencial. Ministro Luiz Fux rejeita habeas corpus de policial acusado de matar juíza Patrícia Scioli em 2011 no Rio de Janeiro. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena a família de adolescente que compartilhou fotos da ex-namorada nua a pagar a indenização de R$20 mil. Operadora de telefonia é condenada a indenizar cliente que recebeu 80 mil mensagens de publicidade. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O juiz federal Valisney de Souza Oliveira, da Justiça Federal de Brasília, manteve nesta quinta-feira a prisão preventiva do ex-ministro Gedel Vieira Lima, preso no início da semana em Salvador. Ele é suspeito de agir para atrapalhar investigações da Operação Cui Bono, que apura supostas fraudes na liberação de crédito da Caixa Econômica Federal. O ex-ministro foi vice-presidente da Caixa entre 2011 e 2013 no governo Dilma Rousseff e, de acordo com as investigações da Polícia Federal, manteve a influência sobre o banco público desde que Michel Temer assumiu a presidência em maio de 2016. Gedel também foi ministro da Integração Nacional durante o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A operadora de telefonia Claro foi condenada a pagar indenização por danos morais a cliente por enviar cerca de 80 mil mensagens de publicidade. Este vídeo comprova que as mensagens com propaganda chegavam uma seguida da outra, ao ponto de travar o aparelho celular. Segundo o dono da linha de telefone, por dia eram enviadas mais de 1000 mensagens. Inicialmente eu chegava, apagava as mensagens, era coisa pouca, só que chegou a um ponto que eu já via que já era um número já bastante elevado de mensagens. Começou com 1000, 2000 mensagens. Foi nesse ponto que eu entrei em contato com a Claro e fiz a solicitação administrativamente para que eles parassem com isso. Foram quase 5 meses de transtorno com cerca de 50 mil mensagens, até que Cláudio procurou um advogado e entrou com uma ação na justiça. A justiça concedeu liminar para que a operadora de telefonia interrompesse imediatamente o envio de mensagens, mas a determinação não foi cumprida e mais de 30 mil mensagens foram enviadas ao cliente até o julgamento final do processo. O advogado que cuidou do caso conta que a ação foi baseada na Constituição Federal e no Código Civil por violação do sossego. Cada vez que a mensagem entra no celular, o celular vibra, apita, se manifesta de algum jeito, o que acaba causando um certo incômodo. Quando essa quantidade de mensagens se tornou muito excessiva, aí você tem a pessoa que precisa do celular para se comunicar, para trabalhar, etc., tendo o seu dia a dia totalmente interrompido, ou porque o celular está apitando, ou porque o celular está vibrando, a pessoa está dormindo, o celular toca e etc., né? Então, nesse caso, nós enquadramos isso como uma violação ao direito do sossego, que é uma manifestação do direito da personalidade. A mesma empresa de telefonia também foi condenada pela Justiça do Distrito Federal em outra ação por mandar mensagens de voz cobrando conta em atraso. A reclamação foi feita por uma cliente ao Ministério Público, que ajuizou uma ação civil pública. O juiz do primeiro grau, ao julgar a nossa ação, ele entendeu que essa prática da Claro é uma prática abusiva, viola o Código de Defesa do Consumidor e fixou uma multa de R$100 mil por dia de atraso até que ela faça a adequação da sua conduta, ou seja, só pode fazer esse tipo de advertência uma vez ao dia. A assessoria de imprensa da Claro informou que a empresa não comenta decisões judiciais. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu a aplicação de multa diária de R$10 mil ao ex-ministro dos Esportes, Ricardo Gonçalves, ao governador Luiz Fernando Pezão e ao ex-prefeito Eduardo Paes. Eles não apresentaram o chamado Plano de Legado Olímpico, ou seja, as melhorias feitas para os Jogos que ficaram de herança para a população da cidade. Quais foram os benefícios deixados à sociedade pelos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro? Quem deve cuidar das novas áreas de lazer construídas com verba pública? Qual o destino das 70 mil famílias removidas para dar espaço às obras olímpicas?
E a promessa de despoluição da Baía de Guanabara foi cumprida? As respostas deveriam estar no plano de legado das Olimpíadas, mas o documento não foi elaborado. Antes de iniciar o evento, em junho do ano passado, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro apresentou uma ação civil pública para exigir o projeto do legado. Na ocasião, foram apresentados documentos que não possuíam consistência com a realidade. E uma decisão da Justiça estabeleceu multa aos responsáveis. Agora, o MPF exige a aplicação da multa diária de R$10 mil a contar do início dos Jogos ao ex-ministro dos Esportes, Ricardo Leicer Gonçalves, ao governador Pezão e ao ex-prefeito do município do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Para o MPF, não há mais dúvida de que não houve o devido planejamento. Para reparar o erro, foi criada uma autarquia federal, a Autoridade de Governança do Legado Olímpico, a AGLO, vinculada ao Ministério do Esporte e que irá elaborar o plano da utilização das instalações olímpicas e paraolímpicas. O projeto foi apresentado mês passado e deve ser analisado pelo MPF e pelo Tribunal de Contas da União. Enquanto o plano não for anexado aos autos da ação, o pedido para aplicação da multa continua valendo para os responsáveis que não apresentaram os documentos corretos. Foram gastos com o evento mais de 30 bilhões de reais. O MPF do Rio de Janeiro cobra rigorosamente que os recursos investidos beneficiem a população do estado. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, negou o seguimento de habeas corpus à defesa do ex-policial militar Júnior César de Medeiros, condenado por envolvimento na morte da juíza Patrícia Scioli. Além de rejeitar o trâmite por questões processuais, o relator não verificou no caso flagrante ilegalidade que permita a concessão de habeas corpus de ofício. O ex-policial foi condenado a 22 anos de reclusão pela participação no assassinato da juíza Patrícia Scioli, em agosto de 2011, em Niterói. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a condenação. A defesa teve pedido de habeas corpus negado por decisão monocrática de ministra do Superior Tribunal de Justiça. Por jurisprudência, o Supremo só deve analisar o pedido após o recurso ser julgado por um colegiado no STJ. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Superior Tribunal de Justiça nega pedido da defesa do ex-presidente Lula para suspender diligências sobre propriedade de bens no acervo presidencial. A gente volta já já. A Justiça do Rio de Janeiro confirmou uma liminar dada a um casal que cultiva a planta cannabis sativa, a maconha, em casa para tratamento de uma doença crônica da filha. Segundo laudos médicos, a menina teve redução de até 60% das crises convulsivas após a utilização, sob a supervisão médica, de extrato artesanal da erva. O casal obteve um habeas corpus preventivo que proíbe qualquer ato contra a sua liberdade de ir e vir em razão do cultivo e processamento da maconha em casa. O Ministério Público também deu parecer favorável à concessão do habeas corpus. O ministro Félix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, negou um pedido de liminar feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os advogados queriam a suspensão de diligência sobre a real propriedade de bens do acervo presidencial. O pedido de liminar no STJ foi apresentado depois que o juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal em Curitiba, solicitou à Secretaria da Presidência da República o exame de bens apreendidos no âmbito da Operação Lava Jato. A intenção de Moro era verificar se os itens deveriam ter sido incorporados ao patrimônio da União ou se são objetos pessoais do ex-presidente. Além de alegar constrangimento ilegal, a defesa de Lula disse que o ex-presidente corre o risco de perder a titularidade dos bens. O ministro relator, Félix Fischer, negou a liminar. Ao analisar o pedido, concluiu que não há flagrante de ilegalidade na medida adotada pelo juiz Sérgio Moro. E explicou ainda que, quando existe dúvida acerca de um determinado bem ou propriedade, o juízo pode buscar esclarecimentos antes de decidir pela devolução ao legítimo proprietário. O STJ também negou o recurso de fiadora que teve o bem de família penhorado. Saiba quais são as exceções à regra da impenhorabilidade do único imóvel residencial. O bem de família é protegido pela Justiça e, por isso, não deve ser penhorado. O artigo 1º da Lei 8.009 de 1990, que trata do assunto, estabelece que
O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida, civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. Mas a mesma lei, no artigo 3º, diz que existem exceções para essa impenhorabilidade, como, por exemplo, para pagar hipoteca, dívidas do imóvel e impostos. Se o imóvel contraiu dívida, então o imóvel é vamos supor que seja um apartamento num edifício e todo mês tem aquela taxa condominial para ser paga. O proprietário não vem pagando as taxas condominiais, passaram aí 2 anos... 3 anos, aquilo ali vai se acumulando, então pode-se promover uma demanda judicial de execução e oferecer, então, solicitar que a penhora recaia sobre o imóvel bem de família. Nesses casos, o bem de família pode ser penhorado. Se o imóvel ainda não tiver sido quitado, aquele financiamento também pode usar o imóvel para o pagamento das parcelas que ficaram inadimplentes. O imóvel também não pode ser penhorado quando o proprietário é fiador e precisa arcar com os custos do aluguel. Após julgar diversos casos sobre o tema, o STJ firmou jurisprudência nesse sentido. Para os magistrados do tribunal, o bem imóvel do fiador que assume um contrato de locação pode ser penhorado para pagar a dívida. Um dos casos julgados pelo STJ que levou a essa jurisprudência foi de uma moradora de São Paulo que foi despejada do imóvel para arcar com as despesas do contrato de aluguel do qual era fiadora. Ao analisar o caso, a ministra Isabel Galotti argumentou que não há reconhecimento judicial de nulidade da garantia prestada e, por isso, negou o recurso da moradora. Embora seja antiga, a profissão de doula só foi reconhecida há 2 anos. Aqui no Brasil tem crescido o número de profissionais e o trabalho de ajudar antes, durante e depois do parto tem diminuído o número de cesarianas, tanto nos hospitais públicos como nos privados. Bruna está grávida do 2º filho e pretende ter o Bento em casa com a ajuda de uma doula e uma equipe com 3 enfermeiras obstétricas e um médico de plantão. A gente, desde o nascimento da Maria Luísa, sempre procurou um nascimento respeitoso, com o mínimo de intervenções possíveis, e agora com o Bento também. Então, a gente decidiu que em casa ia ser esse ambiente propício, acolhedor para isso. E contar com o apoio da doula mais uma vez, porque é uma nova história, né? A gente não sabe o que está por vir, o que esperar, e acho que esse apoio vai ser fundamental novamente. A atuação da doula durante o parto é reconhecida e estimulada pelo Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. Segundo pesquisa, a presença de doulas durante o parto ajuda a diminuir o número de cesáreas em até 50% e o tempo do trabalho de parto. Embora a profissão tenha sido reconhecida em 2015, o Brasil vem há 17 anos apresentando uma queda no número de cesáreas. De acordo com dados recentes do Ministério da Saúde, o número de cesáreas realizadas tanto pelo Sistema Único de Saúde quanto na rede privada, tem mesmo diminuído. Dos 3 milhões de partos feitos no Brasil, 55,5% foram cesáreas e 44,5% naturais. Na rede pública, 59,8% dos partos são humanizados. Marilda é doula há mais de 30 anos. Ela explica que a função da doula é ajudar antes, durante e depois do parto, garantir informação e alívio da dor à mulher, como também um ambiente hospitalar seguro para mãe e filho. Mas nem sempre a presença delas é bem-vinda nos hospitais. Várias justificativas. Tem justificativa porque não tem espaço, justificativa porque é muito, né? A mulher ter uma doula e mais um acompanhante. Tem a justificativa que as mulheres que estão no SUS não têm doula, então a outra, por que a outra vai ter? Então, tem muitas justificativas, tá? Para não entrar. Mas o que eu acho assim, mais importante e interessante é que quando as pessoas tomam contato com o nosso trabalho,
né, dos hospitais, principalmente, as nossas experiências têm sido essas, as pessoas nos acolhem, porque vê a importância do nosso trabalho. Alguns estados regulamentaram a presença da doula como um direito da mulher. Entre eles estão Roraima, Rio de Janeiro, Cidade de São Paulo e o Distrito Federal. A profissional é amparada por lei, como explica esse advogado. É importante que a doula seja contratada antes do parto, que acompanhe o pré-natal, que participe, inclusive, de algumas visitas ao médico, para que ela possa se apresentar, colocar qual a posição dela em relação ao processo, dizer dos limites que ela tem na atuação dentro da sala de parto, ou seja, para o médico ganhar confiança também. Mas ela não pode interferir no ato médico. O Tribunal Superior do Trabalho valida acordo que permite desconto em verbas rescisórias acima do limite legal. No caso julgado, o valor descontado referia-se a adiantamento de férias previsto em acordo coletivo. O caso chegou à Justiça depois que o Ministério Público do Trabalho entrou com uma ação para anular o acordo coletivo, alegando que a lei não poderia ser excepcionada por trazer prejuízo ao trabalhador. O acordo previa que nos anos de 2015 e 2016, o empregado poderia receber o salário completo se escolhesse a título de empréstimo sem juros, na época de férias, e permitia, caso o contrato acabasse antes da quitação do empréstimo, que o valor fosse descontado das verbas rescisórias, o que resultaria em desconto maior ao limite estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho. O artigo 477, parágrafo 5º da CLT, estabelece que a compensação no pagamento de verbas rescisórias não pode exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, negou o pedido de nulidade do MPT, considerando que não houve contrariedade à lei, já que o artigo citado não fala sobre adiantamento salarial. Para o regional, é lícito o desconto na rescisão, se houver adiantamento por necessidade do empregado por ocasião das férias, mesmo que extrapole o limite de um salário. O caso chegou à sessão de dissídios coletivos do TST. A relatora na SDC, ministra Maria Cristina Peduzzi, ressaltou que se o próprio sindicato entendeu que a cláusula contempla os interesses da categoria, qualquer interferência do Poder Judiciário na autonomia da Associação de Trabalhadores para negociar vai depender de demonstração de violação à proteção mínima dos trabalhadores. A ministra ainda disse que a anulação da permissão de desconto pode dificultar a concessão do empréstimo, já que o empregador que adiantar o salário só poderá reaver a quantia com ajuizamento de uma ação. A decisão foi unânime e o acordo coletivo foi mantido. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar para suspender decisão da Justiça de Campo Grande, que determinava a exclusão de uma notícia do portal Mídia Max sobre o furto de equipamentos de uma emissora de televisão. Em análise preliminar do caso, o ministro entendeu que a decisão de primeira instância foi contra a liberdade de imprensa. O suspeito do furto foi o autor da ação indenizatória que tinha resultado na retirada da notícia do site. E no próximo bloco do Jornal da Justiça. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condena a família de adolescente que compartilhou fotos da ex-namorada nua a pagar a indenização de R$20 mil. Voltamos em instantes. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul responsabilizou um adolescente que compartilhou fotos da ex-namorada nua. A família dele terá de pagar a indenização de R$20 mil à menina por danos morais. O processo original pedindo a reparação dos danos morais e materiais, aberto pela menina e seus pais, além do ex-namorado, incluía como réus os 2 jovens que receberam inicialmente as imagens. Ainda durante a tramitação na comarca de origem, eles chegaram a um acordo e pagaram R$8 mil aos familiares cada um. O fato aconteceu em uma pequena cidade do interior do estado, quando a namorada tinha 14 anos e ele 13. Em uma noite em que se comunicavam pela webcam, o jovem insistiu para que a menina se despisse como um presente pelos 2 meses de namoro. O menino fez uma fotografia da tela e repassou a um amigo. As imagens chegaram às redes sociais e foram vistas por colegas, amigos e familiares. Casos como esse se tornaram tão frequentes nos dias atuais que o Ministério
Público Federal, com o apoio do Grupo de Trabalho de Enfrentamento aos Crimes Cibernéticos, passou a desenvolver ações de prevenção e conscientização. Uma cartilha contendo orientações sobre cuidados ao se expor na internet e redes sociais foi elaborada com linguagem simples e ilustrações lúdicas. O material está sendo distribuído em escolas. O trabalho está sendo coordenado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Nós temos que cuidar o que postar, sempre pensar antes de postar. O que eu estou postando? É necessária essa postagem? A palavra-chave é a conscientização e o bom exemplo. Os pais já precisam saber como fazer este uso da internet segura, porque assim eles serão o espelho aos filhos. Tramitam no Tribunal Superior Eleitoral 2 requerimentos de registro de estatutos de partidos políticos. No Brasil, há 35 partidos com registros na Corte Eleitoral. Os partidos em formação são o Muda Brasil e o Igualdade. De acordo com a legislação, o TSE só admite o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional. Para isso, a sigla em formação deve comprovar no período de 2 anos o apoio de eleitores não filiados a partido político, equivalente a pelo menos 0,5% dos votos válidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Por sua vez, esse apoio deve estar distribuído por 1/3 ou mais dos estados, com no mínimo de 0,1% do eleitorado que tenha votado em cada um deles. Somente com o registro do estatuto no TSE, o partido garante a exclusividade da sua denominação, sigla e símbolos. No Brasil, há 35 partidos com registro na Corte Eleitoral, aptos, portanto, a participar das eleições de 2018 e a receber verbas do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma empresa não deve receber indenização por dano moral por causa de descumprimento de contrato comercial. A decisão dos ministros da terceira turma do STJ foi unânime. O colegiado entendeu que não houve lesão à reputação ou à credibilidade da empresa autora da ação que justificasse o ressarcimento moral. No caso analisado, uma empresa de locação de máquinas acionou a justiça pedindo danos morais e materiais contra uma empresa de engenharia que não teria pago o valor estabelecido no contrato de locação de equipamentos. O Tribunal de Justiça do Maranhão condenou a construtora ao pagamento tanto de perdas e danos quanto de dano moral. Ao julgar o processo, a relatora no STJ, a ministra Nancy Andrighi, ressaltou que a pessoa jurídica somente pode sofrer dano moral se sofrer ataque à reputação ou à credibilidade. A magistrada lembrou que o tribunal já tem entendimento consolidado no sentido de que a simples falta de pagamento de contrato não gera por si só dano moral passível de indenização e manteve apenas a condenação por dano material. O Tribunal Superior do Trabalho julgou abusiva a greve dos empregados da Andalume Esquadrias Metálicas. Os trabalhadores tentaram caracterizar a paralisação como greve ambiental, em que se busca a adequada condição do ambiente de trabalho. A paralisação realizada em 2013 durou 7 dias e foi julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, como greve ambiental. Conceito que se refere à paralisação que tem como objetivo implementar condições de trabalho adequadas e seguras e que pode afastar as exigências da Lei 7.783 de 1989, a chamada Lei de Greve. O regional concluiu que o movimento seria voltado para a legítima defesa de direitos fundamentais dos trabalhadores, como saúde física e psicológica. Ao declarar a não abusividade da paralisação, o TRT paulista determinou o pagamento dos dias parados, concedendo, além disso, estabilidade provisória de 90 dias aos trabalhadores. A empresa recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho com o argumento de que em nenhum momento manteve um ambiente de trabalho em más condições, como alegado pelos empregados. Entre as reivindicações dos trabalhadores que motivaram a greve estavam a participação nos lucros e resultados, o fornecimento gratuito do convênio médico e a regularização de sanitários, vestiário e refeitório. O cumprimento dos itens da pauta dos trabalhadores, segundo a empresa, no entanto, teria sido provado e a documentação sequer foi contestada pelo sindicato.
Durante o julgamento do recurso na sessão de dissídios coletivos, a relatora do processo, ministra Kátia Magalhães Arruda, considerou na análise dos requisitos de validade da greve ambiental as situações relacionadas aos pedidos de melhores condições de trabalho e o risco para a saúde, integridade física e para a vida do trabalhador. Ao concluir pela abusividade da greve sob o aspecto formal, a ministra ressaltou que o sindicato não atendeu aos requisitos da lei, uma vez que não tentou negociar nem aprovou a realização da paralisação em assembleia. Assim, por unanimidade, a SDC afastou o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e declarou abusiva a paralisação, não caracterizada como greve ambiental. A decisão já transitou em julgado. O ex-presidente da OAB, César Brito, é um dos convidados do Iluminuras de amanhã. No programa, ele conta detalhes das crônicas, dos romances, da peça de teatro e também da autobiografia que ele publicou. O advogado divide o programa com a escritora e ilustradora Verônica Saik, a criadora do Verdugo, personagem que você vai conhecer em detalhes ao longo da conversa. O Iluminuras é amanhã, 20h30 da noite. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h, no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.